Olá pessoal, estamos aqui no nosso canal e hoje exclusivamente. Ontem na minha transmissão ao vivo aqui do sorteio da Copa do Brasil, nós falamos antes sobre a minha preocupação dessa nova venda da SAF. E eu coloquei que, por mim, vascaínos têm que cuidar do Vasco. Eu estava preocupado. Graças a Deus, depois do evento do sorteio, o Pedrinho veio a público. Eu vou trazer aqui a entrevista dele completa, que é muito significativa para nós vascaínos. O Pedrinho escancara. Ele fala toda a verdade do que está acontecendo no Vasco, nos bastidores. E graças a Deus que alguns jornalistas foram desmentidos. É mentira essa venda para fundo árabe. Mentira. Ele falou que é uma venda complexa, que vai demorar, que não é agora, e que ele está aí assumindo o Vasco. E que ele não tirou a 777. Ele entrou na justiça para proteger o Vasco. Porque senão o Vasco poderia estar com as portas fechadas. Falido também. A 777 faliu. Essa famigerada 777, essa empresa fajuta, que foi trazida aí pela última gestão. Que venderam aí uma imagem de uma 777 que não era a verdade. Mas eu vou trazer para você aqui, na íntegra, a entrevista do Pedrinho. Agradeço ao canal BTB Esportes, tá? Porque a entrevista na íntegra vai ser aí do canal BTB Esportes, tá aí na descrição do vídeo, o link para você se inscrever no BTB, que ali você fica sabendo de tudo. Também se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, que para nós é um prazer tê-los aqui. Eu preciso de você. Se inscreva, ative o sininho e deixe seu like, que ajuda bastante. Nosso canal aqui ainda não é monetizado, porque demora a crescer. Também eu tenho poucos vídeos aqui e vou começar a trabalhar mais um pouco aqui. Mas essa história da venda da SAF, lembra da época da 777? E não sei o que lá, fizeram um alarde como se a 777 fosse uma empresa sensacional. E é uma empresa fajuta. Uma pilantragem só. E aí inventaram essa história de árabe aí, que veio aí da Rádio Tupi. Não estou aqui, muito pelo contrário, amo demais a Rádio Tupi. Mas quem trouxe essa informação é que deve ser perguntado de onde tirou isso. Fica aí com a entrevista exclusiva, inteira, sem cortes, do Pedrinho para você. Se inscreva, ativa o sininho, comente, dê seu comentário. Eu quero seu comentário, eu quero ler seu comentário aqui. Fala aí, Pedrinho. Lá no tapetinho deles, e aí? Duríssimo, né? O adversário não tinha como não ser um adversário duro, né? O Atlético também é forte, muito forte em Copas. A gente sabia que a partir desse momento, dessa fase, até na fase anterior, não tinha para onde correr. A gente tem que entender agora que é um momento importantíssimo nessa fase, jogar a vida, né? No Brasileiro e também na Copa do Brasil. Com um adversário que a gente sabe que, como eu já falei, que é muito forte em Copas. Seria o momento de pegar o Flamengo, já que o Flamengo está enfraquecido agora? Não, acho que a gente não veio pensando em adversário nenhum. A gente veio respeitando o sorteio e sabendo que todos os adversários têm pontos positivos e pontos negativos. E agora é saber explorar isso. A torcida queria, né, pegar o Flamengo. Não sei, essa informação eu não tenho. Presidente, faltando aí 13 dias para terminar a janela, desculpa, claro. Quase. Esse ponto é um ponto que a gente precisa fazer uma avaliação um pouquinho mais comprida, porque, para deixar claro, assim, eu vou ser muito respeitoso com as finanças do clube. Eu não vou fazer nada que eu possa prejudicar ainda mais financeiramente o clube. Nós tivemos gestões anteriores, inclusive a do antigo sócio, de muita irresponsabilidade financeira, que para mim seria muito fácil ter a mesma prática, ser irresponsável financeiramente e me garantir fazendo a vontade de todo mundo. Eu tenho que ser responsável, eu tenho um CEO, eu tenho um CFO, que me dão todo o respaldo do que eu posso e do que eu não posso. Algumas posições, porque parece que as pessoas ficam falando que a gente está ali no dia a dia e que a gente não sabe nossas necessidades. É lógico que a gente sabe todas as necessidades que a gente tem. Só que a gente tem dois caminhos, o financeiro, né, e a oportunidade de mercado. algumas posições que de repente nem seriam tão emergenciais,
elas aconteceram ou podem acontecer de uma forma antecipada a outras. Não quer dizer que nós não estejamos em busca de outras posições. É que eu não posso deixar de negociar uma por causa de preferência da outra. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Só que toda negociação é difícil, né? Mas algumas negociações que não tiveram um fim, obviamente, feliz, foi por escolhas dos próprios atletas que a gente procurou. Eles optaram por outros clubes. Outros atletas não responderam à proposta que nós mandamos do jeito que eles queriam, nos moldes que eles queriam. Então, assim, a gente se movimenta, mas de forma muito respeitosa com a questão financeira. E eu vou ser muito respeitoso com a instituição. Se as pessoas se acostumaram com pessoas irresponsáveis dentro do Vasco, elas não vão encontrar isso em mim. Não vão encontrar isso em mim. Eu não vou ser irresponsável com o Vasco como outras pessoas foram. Se o Vasco chegou num momento delicado, foi por irresponsabilidade financeira dessas pessoas. Se ninguém quer pagar esse preço, eu quero. Agora eu preciso que o torcedor esteja do meu lado e entenda isso. Se eles quiserem que tenha uma pessoa irresponsável, essa pessoa não sou eu. Então, assim, as contratações elas vão acontecer dentro de uma condição financeira e dentro da oportunidade de mercado. Presidente, até nesse cenário, a gente vê o Vasco, enfim, negociando alguns jogadores em saída. Isso é uma necessidade do clube de aliviar um fluxo de caixa para trazer essas contratações que você está dizendo? Só para deixar claro também, muitas pessoas, e eu até entendo porque elas não têm, obviamente, a noção dos valores dos contratos, e de uma forma muito rasa e muito vazia, elas falam assim, tem que enxugar a folha, como se nós não soubéssemos que nós temos que enxugar a folha. Só que nós estamos falando de uma folha superfaturada, de um orçamento financeiro que não é compatível com as receitas, de um planejamento financeiro que foi feito contando com um aporte que ele nunca ia acontecer. Então foi uma folha completamente exagerada financeiramente. Então os jogadores que dentro de uma avaliação da gestão esportiva que precisariam, obviamente, de buscar outros caminhos, eles não são fáceis de serem diluídos. Nós estamos falando de valores muito altos desses atletas que os outros clubes não querem pagar. Então, para as pessoas do lado de fora é muito fácil, libera esse, só que eu estou falando de valor desproporcional ao rendimento. Então, os próprios clubes que estão em negociação com a gente para receber alguns atletas, até a metade do salário desses atletas é muito alto para eles. Então, assim, é muito difícil. Então, o dia a dia, para quem está ali no dia a dia, é um cenário totalmente diferente do que as pessoas comentam. Então, do lado de fora, contrata esse, dispensa aquele, é muito fácil. Mas ali dentro as coisas são bem diferentes. Presidente, nosso colega trouxe a informação sobre a negociação da venda da Vasco SAF para um fundo árabe. Mentira. Oi? Mentira. Tem alguma negociação? Fundo árabe, não. Fundo árabe nunca teve. Mas tem alguma outra? Não, assim, problema outra vez. O problema é que surge uma matéria, que eu não sei de onde, de um fundo árabe. Ninguém da minha gestão, até onde eu sei, foi consultado. E isso é debatido como se fosse a maior verdade do mundo. Então não tem fundo árabe. Tem alguns interessados, só que é uma conversa muito complexa, porque é uma situação complexa e eu tenho que ter uma responsabilidade enorme para não errar como erraram anteriormente. Acho que eu estou sendo muito claro. Então, assim, não é nada imediato, não é nada concreto, são avaliações, são pesquisas, são procuras, mas superficial. Pedrinho, você podia dar detalhes sobre a contratação do Jean Menezes, se de fato está certo, se está encaminhada, e sobre o Maurício Lemos, você falou que jogador que vocês fizeram proposta não responderam até no que vocês ofereceram e que eles queriam. De fato, ele se enquadra nessa? Quem? O Maurício Lemos se enquadra nessa? Não vou falar o nome, mas aconteceu. Com relação ao Menezes, está bem encaminhado. Obviamente a gente negocia outras posições com relação a isso, umas acontecem, outras não. É como se a gente estivesse procurando uma posição e não uma posição que obviamente a gente identifica com mais necessidade. As negociações acontecem, umas têm mais facilidade para andar. O Menezes está bem encaminhado, a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Em relação também ao Ryan, sobre até uma
uma situação até envolvendo o Botafogo, de jogar 60 jogos no Newton Santos. Até que ponto isso foi de fato encaminhado? Se vocês chegaram a conversar sobre isso mesmo com o Botafogo, com a Eagle, na verdade, do John Textor, sobre o Ryan? Na realidade, assim, o clube ele gera algumas receitas, obviamente, e precisa gerar mais para que a gente possa finalizar o ano honrando nossos compromissos e os salários em dia. Então, o Ryan é um ativo do clube, obviamente alguns clubes procuram, têm interesse, e obviamente a gente avalia a proposta com muito carinho, porque é um jogador que pode gerar bons frutos, não só momentaneamente, mas também para o futuro do Vasco financeiramente. Amanhã é uma data muito... Conversas. Amanhã é uma data muito importante, né, presidente? 126 anos da mais linda história do futebol brasileiro mundial. Queria que o senhor falasse se o torcedor pode esperar um presente ou daqui para frente na gestão. Cara, eu não sou dessa pegada de presentes, de bravatas, isso você não vai ter de mim. O que eu posso prometer para o torcedor é o que eu faço no dia a dia: entrega, responsabilidade, dedicação. E o torcedor tem isso com o Vasco também. A gente teve quase que uma dobra de sócios, e a gente espera que o torcedor continue se associando, porque isso é muito importante para a gente. Agora, eu não prometo, como você falou, cereja do bolo, novidade, isso você nunca vai ouvir de mim, mesmo que exista a possibilidade de um dia isso acontecer. O que eu trabalho é com a realidade, com verdade, por mais dura que ela seja. E eu vou fazer questão de impregnar isso na torcida do Vasco. O Vasco ele foi acostumado com mentiras e com bravatas para autoproteção da gestão. Eu posso ficar desprotegido com o que eu falo, porque seria muito mais fácil eu contar um monte de história aqui para todo mundo, inclusive do fundo árabe. Se eu tivesse um fundo árabe, eu ia ser o primeiro a falar. Então, assim, eu não vou contar história para o torcedor, eu vou falar a verdade. Se o torcedor quer a verdade, ele vai entender o que eu estou falando. E eu preciso do apoio do torcedor nesse momento. O que aconteceu com o Vasco foi muito maior do que a torcida sabe e tem conhecimento. Muito maior. Mas eu não vou lamentar não, porque eu entro justamente para isso. O meu corpo esportivo, as pessoas que estão do meu lado são muito preparadas e me ajudaram muito a tomar uma decisão, não vou usar a palavra salvar, né, mas para dar uma outra direção ao Vasco da Gama. Só que as pessoas, elas entendem de uma forma diferente. Já que você tirou a empresa, agora... Não. Era necessário, emergencial e urgente fazer o que nós fizemos. Senão, estaria numa situação muito mais complicada. Agora, eu preciso que o torcedor esteja do nosso lado para que a gente possa reconstruir o Vasco. Reconstruir o Vasco. O cenário não é o cenário que foi vendido lá atrás quando aconteceu essa transação. Tá? Então, assim... Agora, a verdade, ela vai estar sempre do meu lado falando com o torcedor, por mais que doa no coração do torcedor. Eu queria estar aqui falando de diversas contratações, não vou fazer isso, eu vou falar a verdade para o torcedor. Acho que isso pode acontecer no próximo ano, acho que a gente pode ter um equilíbrio financeiro, é isso que a gente está buscando, para reestruturar o clube, para que a gente possa, em médio, longo prazo, fazer o que deveriam ter feito. Ainda mais com uma empresa que entra para dar segurança financeira, é isso que a gente esperava.